Cadê a... Deixa eu olhar. Boa noite. Olá, boa noite. Bom, gostaríamos de agradecer a presença de cada um dos nossos amigos e seguidores aqui do Bruno e Sara da Sport Brasil. Foi buscando uma forma de tornar a dança de salão em seu viés tanto internacional quanto americano mais acessível no Brasil que surgiu esse belo projeto, né, das lives semanais aqui para dividir a pista com o Bruno e Sara. E esse projeto, né, não seria possível sem a colaboração de muitas pessoas que a gente sempre precisa agradecer, né? E hoje nós queremos fazer um agradecimento muito importante a toda a comunidade do Ballroom Dance no Brasil. Ao senhor William Miyashiro, né, que fez aniversário essa semana. Então, muito obrigado da minha parte, Bruno Coman. E a minha também, Sara Lage. E do Dance Sport Minas Show e do Bruno e Sara Dance Sport Brasil. Muito obrigado, William. Você é muito importante para o Ballroom Dance no Brasil. Queremos agradecer ao Savassi Ponto Auditório, né, esse espaço que a gente está aqui toda semana, fazendo as lives, transmitindo para vocês. Agradecer também ao ATM, Centro Cultural de Danças, também um grande divulgador do Ballroom Dance aqui na nossa cidade, em Belo Horizonte. Agradecer ao Diferencial Flat, que é a rede de hotelaria, que também a gente tem um apoio sempre nos nossos eventos presenciais. E que já está de portas abertas também para atender você. Então, quem quiser dar uma passada aqui em Belo Horizonte, procurem lá o Diferencial Flat, pode fazer sua reserva. Bom, hoje em nossa 18ª edição do Na Pista com Bruno e Sara, teremos a presença de um grande profissional de Porto Alegre, o Cláudio Furlim, que é sócio proprietário da Arthur Murray, né, de Porto Alegre, e que vai nos brindar com suas histórias e suas experiências, né, contando um pouco da sua trajetória nessa arte que a gente tanto gosta, Ballroom Dance. Então, muito obrigada por sua participação. Seja bem-vindo. Olá, Olá, tudo bem? tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo beleza. Resolvi usar esse cenário aqui, que é um escritório que a minha sogra tem, que é cheio de livros, ela é pedagoga, assim eu pareço mais inteligente. Boa. Todo mundo faz a live cheia de livros atrás, agora parecer mais quieto. Então você já está figurando aí, né, nesse hall aí dos letrados, né, Sim. dos Pelo, conhecedores. pelo menos a prateleira de livro eu tenho. Tá certo. Então, Cláudio, pode se apresentar para o pessoal aí, o pessoal conhecer um pouquinho sobre você. Fica à vontade aí para falar com Bom, o pessoal. boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite do Bruno e da Sara. Um agradecimento especial por todo o esforço que vocês têm feito pela dança esportiva no Brasil, né? Para fazer com que essa modalidade seja cada vez mais perpetuada entre as pessoas da dança e as pessoas apaixonadas pela dança. Eu sou profissional da dança, profissional. Eu estou na dança há 29 anos já.
Tem 29 anos que eu faço dança, entre dança de salão e outras modalidades. Já estou quase me aposentando, já estou me retirando já. Já estou... Esse ano era para fazer minha retirada da sala de aula, não consegui devido à pandemia. Quem sabe o ano que vem eu faço, me Ah, que retiro. bacana. Que bacana. Mas, a princípio é isso. Sou gaúcho, morei muito tempo fora, principalmente para conhecer a dança esportiva, a dança de salão. Todo o meu embasamento de dança esportiva é toda na Europa, né? E depois eu vim para o Brasil e acabei trazendo junto na mala, e da cuia trouxe também a dança esportiva. Ah, que bom. Então, Cláudio, aproveitando aí que você já começou a contar um pouquinho dessa história, né? Você lembra em qual momento da sua infância você se viu assim interessado pela arte da dança? E com quantos anos você tinha, né, quando você fez a sua primeira aula de dança? Como é que foi esse tempo aí entre você, assim, você se ver atraído pela dança e quanto tempo que demorou para você entrar para dentro de uma sala de aula e fazer sua primeira aula de dança? É isso aí que a gente... Bom, essa história ela é muito interessante, assim. Na verdade, o meu interesse pela dança foi um interesse totalmente preconceituoso, né? Claro que eu não tinha idade para entender certas coisas, mas no meu ponto de vista, hoje, analisando, né, eu vejo que com 11 anos de idade eu era uma criança extremamente preconceituosa. Então eu vou contar essa história bem macabra da minha dança. Eu fazia judô, Bruno. Eu estudava numa escola, na qual não vou dizer o nome, de turno integral. E nessa escola de turno integral, a gente tinha várias atividades, principalmente à tarde. A atividade base à tarde era estudar, né? Assim, a gente tinha mais aulas além das aulas da manhã e tinha atividades extracurriculares, não? Então, tinha o futebol, tinha o judô, tinha o balé, tinha uma série de atividades. E normal, meninos fazem judô, meninas fazem balé, né? Eu tô falando dos anos 80, 90, 91. Então isso era muito normal. Isso era assim, não era diferente, não tinha outro pensamento que não fosse esse. Então eu, lógico, entrei pro judô, eu era um zero no futebol, né? Tu quer saber por que um homem dança, vê ele jogando futebol? E daí, o que aconteceu? O judô, ele me pareceu uma coisa não muito masculina, sabe? Desculpem os lutadores de judô, eu era uma criança, tá? Me perdoem todos eles, mas me pareceu uma coisa não muito masculina. Eu já era meio taradinho, assim, na época e tal, puberdade. E daí, o que acontecia? Vinha um outro menino e ele tinha que me mobilizar, então ele vinha por cima de mim, me abraçava, me apertava, aí vira de um lado, vira do outro, pinga em cima de ti. Aquilo me pareceu uma coisa totalmente assim, uma coisa desgostosa, sim, era uma coisa nojenta. Eu achava aquilo ali... Eu não gostava de bater em ninguém também, então além de eu achar nojento, eu apanhava. Era um show de horror aquilo, né? Então, o que aconteceu? Eu tive as férias. Depois das férias, um colega meu começou a minha imagem tá mais escura para vocês? Ficou um pouquinho. Escura. Ué, eu apertei alguma coisa. Sim. O que eu fiz aqui? Vamos ver se eu consigo melhorar. Aí, acho que foi. Agora foi. Bom, então, voltando das férias, eu não sei, teve um ano que eu voltei das férias, eu voltei mais tarde que os demais. Eu fui de férias, voltei uma semana depois, alguma coisa assim. Tinha um colega meu que um dia veio a professora do balé e chamou crianças para o balé e tal, não sei o quê, e o menino foi junto. E alguma coisa estava errada para mim ali, porque o balé não era
atividade de mulherzinha, não era atividade de bicha. Para mim, a atividade era uma atividade específica para as meninas. E assim, tinha as atividades para os meninos. Era uma coisa meio apartheid, assim, sabe? Tem as atividades meninas e atividades meninos. Eu fiquei, mas o que esse menino vai fazer lá? Aí, na outra vez, a professora veio, chamou de novo. Aí um dia eu chamei ele. Melk, o nome dele. Melk, o nome do menino. Eu perguntei, Melk, mas tu faz o futebol e tu faz o balé também. Pode fazer balé? Assim, pode. Aí ele olhou pra mim e o balé é muito melhor, muito mais divertido que o futebol. Eu digo pra ele, mas o que acontece? Porque a sala do balé era toda fechada. A gente não sabia o que acontecia lá dentro. Ele disse assim pra mim, vão as meninas da nossa turma, as meninas da quinta série, mais ou menos, quer dizer, eram as meninas de um ano a mais, eram as meninas mais velhas. E todas ficam só de maiô de piscina. Eu digo, pronto! É aí que eu tenho que ir. É nessa aí que eu tenho que ir. Aí ele vem assim, tá, mas e o quê? E eu perguntei, tá, mas e o que mais que acontece? Aí ele disse assim, a gente dança, brinca um pouco, pega na cintura das meninas. Eu digo, pronto. É aí que eu vou. Me achei. Então, na outra aula, quando veio a professora, eu levantei a mão e perguntei à professora se eu podia ir. Aí a professora disse, pode. Vamos lá, para conhecer, né? Para ver como é que é. Que sensacional. Aí, claro, aí tu põe para um menino que não tinha preconceito, não sabia o que era homossexualidade, só entendia esse apartheid entre homens e mulheres. E não precisava, ia fazer uma atividade física, não ia ficar na aula, porque o meu objetivo final todo era matar a aula de turno integral, porque estudar de manhã, estudar à tarde era um porre. Então eu podia enforcar a aula, pegar na cintura das meninas e não ir na aula de judô, tava tudo se encaixava. Esse era o judô que você queria, né? Esse era o judô que eu tava querendo. Moral da história, deu um mês e pouco, meu falecido pai, que veio no boleto da escola, atividade extracurricular, balé. E aí ele foi na secretaria da escola e disse assim, olha, veio alguma coisa errada, no extracurricular do Cláudio está escrito balé. E ele não faz balé, ele faz judô terças e quintas. E daí a secretaria... não tem nada errado, o seu filho está fazendo balé. Eu lembro outra versão. Eu lembro que um dia eu cheguei para ele e disse para ele, pai, eu preciso de sapatilhas de balé porque eu não posso continuar fazendo as aulas de meia. Então ele lembra de uma versão, mas eu lembrava de outra. Enfim, eu sei que nesse meio tempo eu comecei a fazer as aulas de balé. Eu me lembro até do primeiro espetáculo que eu fui me dar conta que eu estava em cima do palco quando eu estava em cima do palco. Eu digo, mas é aqui? A gente vai fazer o quê aqui? A coreografia que a gente saiu até agora. Que coreografia? Sensacional. Não era só ficar na cintura das meninas e tal. Enfim. Então, a minha primeira aula de balé, eu não lembro. Eu não lembro exatamente como foi. Eu lembro daquela sala que era meio escura, que era a mesma sala do judô, mas era com todas as salas fechadas. Eu lembro das meninas. Eu lembro de algumas meninas até mais velhas. Mais velhas deviam ter 12, 13 anos de idade. Eu tinha 11. Então, eram as... Para mim, eram como mulheres de 20 anos, entendeu? Nessa idade, um ano. Vocês têm a Caterina, vocês sabem, de um ano para outro, às vezes a diferença é enorme. Muito. Sim, muito grande. Né? Quando a gente é mais velho, às vezes 10 anos de diferença não faz tanta diferença. A gente tem amigo, às vezes, com 20 anos a mais, 10 anos a menos, tá tudo bem. Mas nesse período não funciona bem assim. Enfim, o meu começo foi com o balé e daí no ano seguinte minha mãe perguntou, tu tá gostando das aulas de balé? Oi? Então eu vou te botar numa escola de balé. Ela me botou numa grande escola de Porto Alegre. Na época era a maior escola de dança de balé de Porto Alegre. E claro, por ser a maior escola de dança de Porto Alegre, o número de cinturas e meninas em maiô que andavam pela escola era muito maior.
Então, foi aí que nasceu a minha paixão pelo balé. Claro que tudo que a gente tem muito à disposição começa a perder a graça, né? Começa a comer Nutella todos os dias, começa a perder a graça. Então, eu comecei a ter mais interesse, sim, pela dança em si, do que pela cintura das meninas ou pelo maiô que elas usavam, e etc. E aí comecei com as aulas de balé. Isso durou 14 anos. Que bacana. Muito bom. E onde que foi que você falou aí que você mudou, né, para uma escola, a maior de Porto Alegre, e teve alguma outra experiência onde você pôde aprofundar ainda mais seus conhecimentos na dança? E qual a importância teve isso para a sua carreira como bailarino e posteriormente como professor? Bom, nessa escola a gente tinha uma aula introdutória de sapateado. Então, a grande diferença de fazer a escola dentro do colégio e a escola numa escola de balé profissional foi que a gente tinha o aquecimento com o sapateado. E também tive aulas de jazz antes. Então, por 1 ano e meio, por aí, eu tive aulas de sapateado e jazz. Peço que ninguém me peça para mostrar alguma coisa de sapateado. Não lembro nada. Lembro de flip-flap, alguma coisa assim, que outro exercício. Gostei. Mas não lembro de mais nada, assim. O que me ajudou isso foi me incentivou a continuar com a dança. Eu acho que o sapateado me deu uma noção de ritmo espetacular, né? O jazz fez com que eu me soltasse bastante, porque o balé, apesar de ser a mãe, né, de muitas danças, o jazz, o complemento com o jazz ou com a dança contemporânea, quebra um pouco todo... vamos dizer assim, entre aspas, assim, o engessamento um pouco que acontece às vezes no balé, porque o balé, as pernas têm que ser bem longas, bem esticadas, os braços, muita projeção de corpo e etc, muito alongamento. E então, às vezes é necessário quebrar um pouco essas linhas, sair um pouco disso aí. Na dança esportiva a gente tem muito disso. Às vezes a gente precisa afrouxar bem o joelho, fazer uma bela caminhada. E no balé não, a caminhada é com o pé bem esticado, o joelho bem esticado e tal. Então foi muito importante, um complemento do balé junto com o jazz e o sapateado. Sim. E quando você conheceu o Ballroom Dance, você já tinha uma grande experiência aí, né, que você já contou pra gente, de outras modalidades da dança, né? Como foi essa adaptação, né, para dançar de forma combinada e liderando uma outra parceira aí? Como é que foi essa condução aí desse conhecimento, igual você já falou, do sapateado, do jazz, do balé clássico? Como que você trouxe tudo isso e conseguiu levar para o ballroom? Horrível. Foi uma experiência horrível, porque o que aconteceu? Como é que eu entrei pro ballroom, né? Eu tive a sorte, eu acho que para um bailarino clássico, eu tive muita sorte de entrar pro ballroom dentro do estilo americano, tá? Porque o estilo americano, ele dá muito mais liberdade, ele tem um movimento de braços, tem todo o port de bras, etc. Então, eu tive uma primeira professora, a Brigitta Elksner. Ela é letone, né? Uhum. Antiga União Soviética. Então, por aí vocês têm uma ideia de como ela era. Mas, não, brincadeira. Ela é uma pessoa muito querida, muito simpática, que teve muita paciência. Mas ela até hoje, ela me imita nas primeiras aulas, porque quando eu fui dançar o Foxtrot, eu fiz todo o Foxtrot Andeor. Todo Andeor. Meu passo à frente era todo Andeor. Então, a briga dela comigo era principalmente fazer com que eu ficasse com os pés fechados, porque eu naturalmente sou Andeor. Não tenho muita abertura,
né? Não tem muita abertura, espaccato, levei muitos anos para conseguir fazer um espaccato, hoje já não consigo mais. Mas a briga dela era fazer com que eu fechasse os pés. Então, para quem fez balé clássico, tem uma grande facilidade para o ballroom, tem uma grande facilidade para um grande número de danças, devido ao alongamento, aos braços, à postura e etc. Mas te prepara, porque andar andedã não é fácil. Andar paralelo, né? Não, e ainda pisando de calcanhar, né? Sim, ainda pisando de calcanhar. Aí é o que é mais estranho ainda. Não, aquilo foi uma aberração da natureza. Aquilo lá, para mim, era uma violência sem fim. Me identifico, Cláudio. Então, claro, tu poder vir do balé e ingressar em outras modalidades te ajuda um monte, né? Assim, as grandes bailarinas de tango argentino, a maioria das bailarinas de tango argentino, tu vê por como elas caminham. Essa aí acabou de sair de uma barra. Acabou de sair da barra de balé e foi fazer aula de tango, né? É verdade. Mas no tango argentino é mais fácil, porque eles têm a posição 10 para 1, né? Às vezes um pezinho em terceira posição assim, fica mais fácil. Agora, vai dançar um tango americano para tu ver uma coisa. Aquele pezinho fechado, aquele pezinho bem encostadinho um no outro, em terceira posição, joelhinho junto, aquele plié. Congelou aqui. Congelou um pouquinho aqui a... Acho que agora voltou. Eu voltei. Bom, então, não é muito simples, não é muito simples, mas ajuda um monte. Ajuda um monte. O que eu quero dizer é, ajuda muito, mas te prepara, vai ter que fazer um esforço grande aí para manter os pés fechados. Tem que reprogramar o corpo, né? Tem que reprogramar o corpo, sim. Alguns aspectos. Eu acho muito interessante essa questão que você está colocando, assim, né? Porque eu lembro eu e Sara, quando a gente começou a dançar, como a gente tinha feito muitos anos de balé, e quando a gente começou a estudar o ballroom dance, né? E a gente, inclusive em competição, as pessoas gostavam muito da nossa energia, na nossa dança, mas realmente via mais balé clássico no nosso corpo que a técnica do ballroom, assim. E isso é uma grande questão, assim, muito interessante, que acontece mesmo, de verdade, de fato, e é visível, né? E essa coisa que você está comentando da estranheza que a gente sente, né, ao sair de uma técnica clássica, que tem um ADO, que tem toda essa energia da perna, e entrar por exemplo, principalmente no standard, né, que é mais distinto ainda, né, do que as danças latinas. E aí causa um desconforto, uma estranheza, né, muito grande para o dançarino. Eu quero dar uma boa noite para o Marquinhos, acabou de entrar nosso amigo Marquinhos. Isso, boa noite, Marquinhos. Do Conexões. Então, conta um pouquinho, Cláudio, que lá no seu currículo que a gente divulgou, fala que você acho que você estudou um pouco em Colum, né? No teatro. Teatro de Colum. Conta um pouquinho essa experiência. Eu sei que a gente já passou para a parte do ballroom, mas aí volta, eu acho que você vai ter que voltar um pouquinho, porque eu fiquei curiosa com essa sua experiência lá. Bom, o Teatro Colón de Buenos Aires foi uma grande experiência na minha vida, foi um trampolim. Existe um passado antes do qual eu tenho muito orgulho. Eu frequentei grandes escolas de balé aqui em Porto Alegre, das quais eu sou muito feliz e tenho o meu grande aprendizado lá em cima. Então, essas grandes escolas me prepararam a fazer uma audição para entrar num curso para rapazes dentro do Teatro Colón em Buenos Aires. Tive a coincidência, a feliz coincidência do meu último ano em Porto Alegre ter um professor argentino. E esse professor argentino, ele estudou no Teatro Colón. Então, ele me disse, olha, tem o curso para varones do Teatro Colón, que é como no mundo da dança em geral, como não tem homem, então o Teatro Colón tinha as aulas de balé do Instituto Superior de Artes, né, que é a escola preparatória para profissionais,
E tem um curso em paralelo, um asterisco lá, que é o curso para varones. Então, esses rapazes são utilizados pelo Instituto para complementar os rapazes que faltam nas aulas de partner e etc, etc. Então, eu fui e fiz a audição, passei de primeira, graças a Deus, com as ótimas escolas de balé que a gente tem no Brasil inteiro. Sim. Aliás, eu quero deixar isso bem marcado. Entre os países que eu estive, que eu tive a oportunidade de estudar e etc., para mim, as melhores escolas de balé estão em 3 lugares. No Brasil, em Cuba e na Rússia. Na minha opinião. Assim, a maior quantidade. Eu não digo que em outros lugares não tenham, não é isso. Todas as cidades do mundo têm uma maravilhosa escola de balé. Mas, assim, o estudo aprofundado do balé que as professoras brasileiras, os professores brasileiros têm e dedicam horas e horas, os cubanos, os russos, para mim é um grande diferencial. Depois a gente tem outras escolas de balé em outros lugares, mas com o estudo aprofundado que a gente tem aqui, é só aqui, eu acho, tá? Então, no Teatro Colón eu entrei para o curso para rapazes e depois... Você tinha quantos anos? Tem que responder? Não lembro. Eu não lembro. Faz uns 5 anos disso, mas quantos anos você tinha? Eu devia ter... Eu sou péssimo com isso. Eu devia ter 19, 20. Não 20. Já tinha formado na escola, então, no colégio? Já. Eu já tinha terminado o 2º grau, já. E daí, o que aconteceu foi que eu fui pro teatro, fiz o curso para rapazes e depois eu solicitei a audição para ser bolsista no Instituto Superior de Artes, que é a escola preparatória para bailarinos, que é um vestibular, assim. Passei, fiz o 5º e o 6º ano do Instituto. Só que depois, como bolsista, só pode fazer 2 anos. E, infelizmente, então eu fiz 1 ano no curso para rapazes e 2 anos no Instituto. E foram 3 anos maravilhosos da minha vida. Foi quando eu saí de casa. Eu não me dei conta que eu estava saindo de casa, por exemplo. Eu não me dei conta. Eu fui, fiz a audição, passei. Aí, quando começam as aulas, digamos assim, o exame era num sábado. Eu fui a Buenos Aires, fiz o exame e tal. Passei, e agora? Segunda-feira começam as aulas. Pô, mas eu preciso ir em casa. Eu preciso ir... Não falava castelhano. Então, preciso ir à caça. Pegar as cositas. Pegar as cositas. Aí me disseram, olha, tu tem 10 dias para ir na tua casa e te despedir da tua mãe, pegar tuas coisas e voltar para cá. Porque Porto Alegre não é Recife, né? Porto Alegre é aqui do lado. É 24 horas daqui. Minha senhora, bem perdida, coitadinha. Aí, voltei em casa, fiz as malas e tal. Quando eu cheguei em Buenos Aires, no quarto que eu tinha alugado, que eu morei numa república, éramos 30 rapazes. E daí... Nossa, que legal. 30 rapazes, cada um estudava uma coisa diferente. E, muito bem, tava lá. Quando eu abri a mala e encontrei todas as minhas coisas dentro, aí é que a ficha caiu. E me deu uma crise de choro. Uma crise de choro enorme, e eu me dei conta assim, quando que eu vou ver os meus pais de novo? Aí é que eu me entendi que eu tinha saído de casa. Para mim, eu não tinha saído de casa. Para mim, eu ia fazer um curso. Ia voltar depois. Eu ia voltar depois. E daí eu me dei conta que eu não tinha passagem de volta na carteira. Que eu estava morando fora de casa, e não só fora de casa, mas fora do país. Então, foi daí que aconteceu isso. E uma coisa muito interessante... que é um diferencial, que na época foi um grande diferencial para mim, que eu por muitos anos escondi nas escolas que eu estudei, do 2º grau, que eu fazia balé, porque eu já tinha cara de nerd. E ainda dizer que fazia balé, daí a coisa só piorava, a coisa só piorava. Então, o que eu fiz? Eu escondi que eu fazia balé. E quando eu fui para Buenos Aires, que os argentinos, culturalmente, naquele período, eles estavam pelo menos 15 ou 20 anos na nossa frente,
Quando eu entrei no residencial com 30 rapazes, cada um estudando uma coisa diferente, a gente fica achando, não vai ser diferente, a minha vida não vai ser diferente, eu vou ser a chacota do grupo. Mas vou ter que assumir, né, cara? Não vou conseguir esconder que eu faço balé aqui, demorando com essas pessoas. Então eu disse, olha, eu estudo balé no Teatro Colón. Cara, todo mundo queria ser meu amigo. Todo mundo me levava em festa. Os rapazes, porque o argentino ele tem um orgulho muito grande do Teatro Colón. Eles têm um orgulho do Teatro Colón muito grande, porque para eles, quem frequenta o Teatro Colón é a nata da sociedade. O presidente da República tem cadeira cativa no Teatro Colón. Eu dancei na época, acho que era o De La Rua, acho que eu dancei para ele uma vez. E aí eu ia nas festas, porque morando numa república, né, a gente é convidado para as festas e tal, não sei o quê. E daí os guris chegavam e eu ficava morrendo de vergonha no início, porque eles chegavam, ó, fulana, esse aqui é meu amigo, brasileiro, estuda no Teatro Colón. Pá, no Teatro Colón? Uau, que legal e tal. Então, foi uma reviravolta na minha vida de passar a ser, ele estuda balé. Diz ele que gosta de mulher. Eram anos diferentes, né? Eram épocas diferentes. As piadas eram diferentes. O politicamente correto praticamente não existia, né? Então, naquela época era assim. Foi como eu cresci e pronto. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. E depois ser levado como prêmio para cima e para baixo pelos amigos e sendo mostrado como esse é o brasileiro que estuda no Teatro Colón foi uma experiência maravilhosa. Assim. Foi uma experiência incrível. Incrível mesmo. Muito bom. Acabou de entrar aí na nossa live uma grande referência, né, como professora de balé aqui em Belo Horizonte, que é a nossa professora Renata Araújo. Isso. Tem várias alunas aí espalhadas pelo mundo. Com certeza. Que legal. Sou eu ou você? Você, amor. Então, a formação, a gente estava falando, né? Eu voltei lá no balé, né? Mas já tinha começado a falar um pouco da como você começou no ballroom dance. Eu queria que você contasse um pouco da formação de professores da Arthur Murray, que é bem completa, assim, né? Além das várias danças e da metodologia, quais outros assuntos são tratados e fazem parte do treinamento dos profissionais? Cortou para mim. Mas eu entendi. A pergunta é sobre a formação dos professores na Arthur Murray, né? Isso. Vocês estão me enxergando bem? Então. Perfeito. Tá. Bom, a Arthur Murray é uma franquia muito grande, né? São 100 anos de experiência e são 280 escolas. Parece que o número atualizado é 280 escolas espalhadas pelo mundo, né? A maior rede de escolas de dança do mundo, sem sombra de dúvida, é a Arthur Murray. A formação dos professores é extremamente interessante e é extremamente produtiva, ok? Nem sempre todas as filiais conseguem. Eu gostaria de fazer muito mais pelos meus professores, gostaria de ter muito mais tempo para dedicar a eles e na formação deles. Mas a gente tem grandes exemplos, como a escola no Peru, ou até mesmo muitas escolas nos Estados Unidos que oferecem essa formação. Então, a formação dos professores se baseia num curso. Eu ali na escola eu faço durar em torno de 2 meses, mais ou menos. De 2 meses, tá? Então, o que a gente procura passar para os nossos professores é a didática, como ensinar as pessoas, qual o modo mais fácil de ensinar algum passo, ensinar algum movimento, qual a melhor didática a ser aplicada para os alunos, né? Outra modalidade, outra coisa que a gente trabalha também é aprender a administrar. Muitas vezes, isso não é só na dança, isso é em muitas profissões. As pessoas não ensinam a administrar. Bom, a gente não tem uma aula de finanças na escola, né? Imagina na faculdade se vão te ensinar alguma coisa sobre isso. Então, a gente procura ensinar
também aos professores a serem cuidadosos na administração das próprias aulas. O professor não ficar assim, esperando o quinto dia útil, que surpresa que eu vou ter na minha conta. Hoje cai meu salário. Quanto será que é? Vamos ver. Vamos ver aqui que eu vou ganhar. Não, o professor ele tem que saber desde a primeira semana quanto que ele vai ganhar, o que falta para ele, quais são as metas dele, e etc. E poder se organizar. Não deve ser uma surpresa. O salário não deve ser uma surpresa. Então, a gente trabalha a didática, a administração, musicalidade. A gente continua ajudando os professores a coreografar, a fazer as suas coreografias com os alunos, dentro da capacidade de cada aluno. E também trabalhar o professor para que ele dance cada vez melhor. Fazer com que o professor continue dançando, continue praticando e tudo isso, né? Eu gostaria, até os meus professores, eles têm uma mágoa comigo, porque eles gostariam de dançar muito mais, né? Agora, a gente estava fazendo treinamentos regulares, agora nesse período de pandemia, praticamente os treinos regulares caíram por terra, assim, não tem mais, né? Mas a gente incentiva dentro da Arthur Murray que os professores tenham momentos junto com os seus diretores, tanto para conversar sobre o andamento das aulas, quanto para melhorar a dança dos professores. Então, a formação de professores dentro da Arthur Murray, se você tem uma escola e o teu professor apresenta no currículo que ele esteve na Arthur Murray por pelo menos 2 anos, tenha certeza, tu está contratando um ótimo profissional. Um profissional que está bem formado, que é organizado, que tem disciplina. Tudo isso a gente procura passar para os nossos professores. Os professores de qualquer área da dança necessitam aprender. Ó, a Renata Araújo está falando aí que quer, ó. Eu quero. Os professores precisam aprender. Nós que devemos nos moldar aos nossos alunos e não os alunos que devem se moldar aos professores. Isso é muito importante, que todos os professores saibam isso. As pessoas compram as aulas contigo porque os nossos clientes de dança de salão normalmente são pessoas adultos ativos. O que são adultos ativos? Que têm o próprio salário, que têm a própria casa, que têm uma família, que têm um filho, que sustentam um irmão, que sustentam uma mãe, que, enfim, são pessoas que têm responsabilidade, não são pessoas que vão como nós que estamos conversando aqui, que começaram de pequenos, dançaram muito, se dedicaram e etc, etc, vivem pela dança e etc. Mas sim o professor entender que aquela pessoa tem necessidades e que aquelas necessidades não passam pela dança. E isso também eu passo para os meus professores. Infelizmente, se você tem alunos adultos e eles vão procurar as aulas de dança com você, infelizmente essas pessoas não querem aprender a dançar. Essas pessoas querem de tudo, usando a dança como desculpa. Querem fazer exercício físico usando a dança ao invés da natação. Querem conhecer novas pessoas usando a dança ao invés do Tinder. Querem aprender a socializar, querem curar a depressão deixando de investir no psicólogo. Não que tenham que largar o psicólogo para fazer aulas de dança de salão. A dança de salão é um complemento à terapia, ao psiquiatra, ao psicólogo, ao terapeuta, ao reikiano, ao que for. Mas é muito importante que dentro da formação dos professores que a Arthur Murray oferece, que é musicalidade, história da dança, administração, psicologia, é muito importante, professores, estudem psicologia, saber por que o teu aluno está assim, por que o teu aluno está faltando, por que ele não tem frequentado os grupos, por que ele não gosta de uma determinada aula. Será que é contigo? Será que é com outro colega? Será que houve algum problema? Então, tudo isso eu procuro passar para os meus professores e, com a graça de Deus, dentro da Arthur Murray, a gente tem manual para tudo isso. Então, tem manual preparatório que nos ajuda a estudar e muito material, por ser uma franquia, muito material nos chega, onde a gente pode fazer treinamento, reunião, incentivar e etc, etc. O professor, para finalizar, respondendo a pergunta, o professor é um eterno estudante.
Sim. Com certeza. E dentro... Deixa eu só fazer uma pontuação aqui. Esse tempo que você colocou, né, da sua escola, 2 meses, e da Arthur Murray, um curso completo aí que 2 anos, né, que você falou, dentro da Arthur Murray mesmo, né, assim, você já está levando em conta que esse professor já dança, né, já tem a vivência, experiência com dança, certo isso? Não, Ou não cru, necessariamente? totalmente cru, sem nada. É uma pessoa que gosta de dança, é uma pessoa Uhum. que gosta. Claro, uma pessoa que quer ser professor, é normal que a pessoa chegue ali, a gente comece a dar o curso, e se a pessoa tem alguma dificuldade ou não é muito Tá? Aí, acho que voltou Agora agora. voltou. me ouvindo? Travou um pouquinho, mas agora voltou. Sim, agora sim. Bom, então, o que acontece é o seguinte, é muito normal que a pessoa de dança quer dançar e etc., tenha um mínimo de coordenação, né? Então, se a pessoa já Cortou mais uma vez. tem 2 meses, ai, Jesus, vamos lá. Aí. Se a pessoa já tem um mínimo... Ixi, cortou de Tá? novo. Cortou de novo. Cortou de novo. Tá dando umas travadas aqui. Vamos. Aí, Já agora voltou escuro. foi. Agora ficou escuro. Agora vai. Aí. Tudo bem. Se a pessoa tem uma coordenação já gosta de dança, já tem alguma prática, claro, 2 meses, e às vezes se a pessoa já vem do balé clássico, tem uma série de facilidades, com 1 mês de preparação e tal, é mais pegar a parte burocrática. Se a pessoa tem mais dificuldade, pode ser que ela leve mais tempo no curso preparatório, então ela pode ficar às vezes até 6 meses. Todo esse tempo que o candidato a professor fica se preparando, ele não é de graça. Não é cobrado nada daquela pessoa, mas para a escola não é de graça. Eu poderia estar fazendo outra coisa. Eu poderia estar produzindo, making money, mas eu não estou fazendo porque eu estou investindo o meu tempo naquela pessoa que eu espero que num futuro me traga frutos. Então eu estou plantando a semente. Se a gente vê que a pessoa realmente, né, no caso, quer ser um professor, porque enquanto é aluno é uma coisa, mas está se preparando, é muito importante que ela saiba também que ela vai levar muito mais tempo para chegar onde ela quer. Para uma pessoa que já tem alguma preparação. Não sei se eu respondi a pergunta, ficou cortando e eu acabei esquecendo a pergunta. Sim, não. Respondeu. Se a pessoa chegava crua ou com alguma experiência. Isso, exatamente. E sobre essa parte, né, de administração, também é contemplada a questão do professor também como um vendedor das aulas, vendedor dos serviços da escola, essas coisas? Conseguiu me escutar, Cláudio? Eu estou ouvindo, vocês estão me ouvindo? Consegui te escutar, mas para mim eu tô. Sim, você agora. Você tá ficando um pouquinho congelado aqui, de vez em quando. Muito bem. Você ouviu Eu sei que a pergunta é sobre administração. Isso. Se nessa parte, né, de administração que o Arthur Murray oferece para os seus profissionais, né? Sim. Se está contemplada a parte de venda dos serviços e produtos da escola, como, né, vender sua aula, né, e a escola. Como que é essa parte?
Engana-se a si mesmo, mente para si mesmo o profissional que acha que não vende. Uhum. Muito bem. Então, nós sempre estamos mais a conexão. Cortou aqui. Vocês estão me ouvindo? Ixi, agora caiu. Agora caiu. Vamos aguardar aqui ele voltar. Retornar, pessoal. Vamos lá. Já está aqui. É. Prontinho. Guardando a conexão aqui, pessoal, um pouquinho. Com o Cláudio. Aí. Aí, agora eu acho que vai. Estamos de volta. Você estava falando Bom, que se engana aquele professor que acha que não está vendendo seu trabalho, seus serviços e tudo. gente, o professor, ele só ganha dinheiro, o professor só vai ter um salário se ele tiver gente dentro de sala de aula. Não tem como professor, se tu é professor de dança, não tem como tu ganhar dinheiro se tu não tem gente matriculada. É simples assim. Uma loja só tem fregueses. Então, então o professor que acredita que ele não se vende, que ele não está vendendo alguma coisa, perdão, tu está mentindo para ti mesmo. Então, tu está vendendo alguma coisa, tu está vendendo o teu conhecimento, tu está vendendo o teu tempo. É que às vezes as pessoas associam a palavra venda com a alma para o diabo e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Todo mundo está vendendo alguma coisa. Então, quando a gente fala sobre ensinar os professores a vender, se eu ensino, mas eu trato a coisa com a cara limpa, entendeu? Então, os professores eles têm que saber que é muito importante que eles estejam bem penteados, com uma roupa adequada, limpa, que não se apresentem para a aula suados, que tenham a aula preparada anteriormente. Tudo isso faz parte da venda. Não, isso faz parte da minha organização como professor. É tua obrigação fazer isso. E isso acaba sendo o resultado de uma boa venda. O que é a venda? É quando o aluno chega na recepção e diz: eu quero fazer mais 2 aulas com a Sara. Quanto é? X. Ó, tá aqui. Posso pagar no cheque? Posso pagar no cartão? Então, eu acabei de comprar algo que a Sara me vendeu. O que a Sara me vendeu? Conhecimento, tempo, o tempo que eu passei com ela, super divertido, onde a gente deu risada, enfim. Esperei um pouquinho, gente. O Marquinhos colocou aqui, fez um comentário, né? É o caso de entender que não é só o amor pela dança, é o seu trabalho, né, também. Pessoal, só um momentinho que tá agarrado aqui a conexão do Cláudio. Cláudio, está ouvindo a gente? Desculpem. Desculpem, a conexão tá... Eu tô em Torres e tá ventando demais aqui. Então a conexão tá uma porcaria. Não, vamos com calma que a gente vai chegar lá. Vamos com calma. Eu espero que das pessoas que estejam assistindo eu consiga tocar o coração de alguém hoje.
Então, professores, profissionais, enfim, qualquer profissão que tu tiver, tu estás vendendo alguma coisa. Não quer chamar de venda? Não chama de venda, chama de qualquer outra coisa. Mas a partir do momento que a pessoa paga, tu tá vendendo. Uhum. Se tu não quer vender, vai fazer uma outra coisa. Porque uma coisa está associada à outra. E isso linka com o que eu falei antes. O professor se adequa ao aluno, né? Ah, esse aluno é muito lento para aprender. Ensina mais devagar. Com certeza. Muito simples. É simples assim. Ensine mais devagar, que ele vai aprender também. Então, vender faz parte do nosso mundo capitalista. O nosso mundo é capitalista, o nosso país é capitalista, então nós vivemos de venda. Todo mundo vende alguma coisa. Minha esposa é dentista, ela trata da saúde das pessoas e as pessoas acabam comprando com ela um tratamento odontológico. Porque quantos dentistas deve ter em Porto Alegre? Muito. E por que compram com ela? Porque ela tem um diferencial, ela faz alguma coisa melhor que os outros. Então, vender faz parte da vida do professor de dança e é muito importante que ele saiba se vender, porque se ele não souber, o aluno vai comprar e aceite, porque o aluno compra, ele vai comprar aulas de outra pessoa. Acho que a gente tem que desmistificar um pouco isso, né? Na dança de salão, né? E no ballroom também. A gente acha que a gente ainda olha para essa questão de uma maneira muito errada, né? Sim, e o ballroom é a nata. Não é só porque eu sou do ballroom, eu tenho uma escola de ballroom. Eu também trabalho as danças mais populares, como samba de gafieira, forró, zouk, tango argentino e etc, etc. Mas o ballroom, ele é um pouco a nata. Tu te manter dentro do ballroom é caro. Com strass é muito caro. Um sapato de ballroom é muito caro. Então, a partir do momento que tu tem o ballroom como hobby, te prepara, porque tu tem um hobby que tu vai investir uma boa grana. Tu vai ter um retorno de felicidade enorme. O teu retorno como sonhos e tal é enorme. Mas o ballroom é uma atividade cara. Com certeza. Ó, vou passar para a próxima pergunta aqui, né? Conta um pouco sobre a trajetória da Arthur Murray no Brasil e como é para você desenvolver um trabalho com uma modalidade pouco conhecida no Brasil. A Arthur Murray no Brasil começou com o meu amigo Maurício Ferrari de Brasília. Né? Maurício Ferrari, ele foi, assim como eu fui para a Europa, ele foi para os Estados Unidos para fazer a faculdade. Ele acabou se inscrevendo na Arthur Murray para fazer aulas de dança, né? Ele morava lá. E ele soube do curso preparatório para professores e pediu para se inscrever no curso preparatório. Ele era aluno da escola, a escola dele, e ele se inscreveu e ficou muitos anos dando aula na Arthur Murray em Miami, no bairro de Coral, que é onde fica a sede principal da Arthur Murray, né? É a nossa nave mãe lá. Então ele ficava perto da sede e dava aula nessa escola chamada Coral Gables. E os estudos e etc, etc. Voltou para o Brasil, mais precisamente para Brasília, e trouxe junto com ele a permissão para poder abrir a Arthur Murray em Brasília. 14 anos aberto, fez 2 filiais em Brasília, uma escola muito grande, tinha muitos alunos, eram mais de 200 alunos, 12 professores, ele chegou a ter um prédio de 3 andares, etc. E depois o Maurício resolveu se dedicar a outra paixão dele, que é a gastronomia. Aí ele acabou
concluindo esse ciclo da vida dele com as atividades da dança. E eu tive o prazer de trabalhar com o Maurício durante 3 anos, né, praticamente nos últimos 3 anos dele, como proprietário da filial da Arthur Murray. E depois eu trouxe uma filial da Arthur Murray para Porto Alegre, e o Maurício acabou encerrando. Então eu não sou o pioneiro da Arthur Murray no Brasil, 5 mas minutos, somos tá, a única. Cláudio? Tá, beleza. Pode Beleza. Pode concluir. Como é ter uma escola dessas aqui? Bom, não é fácil. Se tu quer ter uma escola só de ballroom, eu aconselho que não faça isso, né? O meu conselho, isso não quer dizer que as pessoas tenham que fazer ou que eu julgue alguém por isso. Mas o meu conselho, se você quer ter uma escola de ballroom no Brasil, só ballroom dedicado a isso, não faça isso. Não faça isso. Tenha como opção o ballroom, mas também tenha produtos que te ajudem a manter a escola, que te ajudem a que as pessoas fiquem atraídas pela escola, que são as danças mais populares, a salsa, o samba de gafieira, o forró, o zouk, o tango argentino. Enfim, viver de ballroom como professor ou se dedicar inteiramente, né? Eu acho meio perigoso, assim. É um caminho meio perigoso, principalmente para a tua vida financeira. Então, tenha na sua carteira essa opção, mas dedique-se a outras coisas também. Interessante isso aí. Vamos finalizar esse bloco, tá, pessoal? E a gente volta para o próximo bloco. Hoje a gente está com um problema técnico aqui na parte das de projeção. Imagens, mas a gente vai fazer aqui o nosso merchan da mesma forma, tá? Vamos acompanhar aqui. Vamos ver na hora. Então, a gente já está com o segundo campeonato online, né, do CNDDS 2020. As inscrições, o regulamento já está todo no site, as inscrições começam no dia 1º de outubro, tá? Então, fica ligado, entra lá no site. Além das danças latinas e das danças estandas, né, do ballroom, vão ter outras danças também de salão, forró, gafieira, o que mais? Como o Cláudio estava falando, né? Então, tem que abrir o leque, diversificar, porque senão não se mantém no Brasil, principalmente. E a gente também tem o campeonato da CBDCR, que é a Paradança, né, que vai acontecer no dia 17 e 18 de outubro, tá, pessoal? Então, fiquem ligados também, por favor. As inscrições já estão abertas. Isso. As inscrições abriram dia 14, finaliza agora dia 25. Envio de vídeo do dia 28 até o dia 3 de outubro, tá, pessoal? Então, acompanhem aí e mandem suas inscrições e seus vídeos. E a gente também tem o Conexões, né? O Conexões Dança Esportiva. E semana que vem vai estar com o Marquinhos, que está aí na nossa live, né? Do Viva pela Dança, com o Cláudio Furlim. Quer falar aí, Cláudio? O que você vai trabalhar? Sim! Não deixem de acompanhar esse projeto do Marquinhos, que é o Conexões, né? Conexões pela Dança. É um projeto muito interessante, está muito bonito para quem tem acompanhado, quem tem frequentado as aulas dele. Ele até na última aula, que bom, as pessoas estão conhecendo um pouco sobre o estilo americano, tiveram a oportunidade de ver o Márcio, grande profissional, um grande bailarino. Para quem tem a oportunidade, se inscreve ainda, parece que ainda tem vagas, né, para participar. Então, inscrevam-se, porque está valendo muito a pena e vamos dar muita risada e se divertir muito na minha próxima aula. Isso, com certeza. Então, acesse lá www.vivapeladança.com. Então, é isso, pessoal. Calma. Vamos ver. E a gente também tem o Congresso Brasileiro Online de Ballroom Dance, que a gente prorrogou um pouquinho a data, vai ser de 20 a 22 de novembro, sexta, sábado e domingo, vão ser 3 dias, vai ter uma abertura, 12 aulas, encerramento com uma mesa redonda sensacional,
Vai ter gala com apresentações dos profissionais, então aguardem as mais informações. Essa semana a gente já solta as informações para vocês. Vai estar show e só profissional fera, né, Cláudio? Daqui a pouquinho a gente volta, pessoal. Beijos.